pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Ana novamente, começando mais um episódio do nosso podcast Pode Falar. E hoje o nosso tema é seguros e assistências. Antes de você fazer uma careta e pensar, lascou, não sei de nada sobre isso. Justamente para isso que a gente está aqui, para aprender juntos, tirar um pouco esse juridiquês e entender de fato o que são seguros, o que são as assistências, para que elas servem, né? Então, vamos começar? Vou apresentar os meus convidados. Vamos lá? Vamos lá. Bora lá. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de vocês, tirarem esse tempinho aí pra gente conversar um pouquinho, pra gente explicar um pouquinho sobre o que vocês fazem aqui no grupo, sobre o que é a Ângelos Seguros, o que é a Ângelos Assistência e sobre o mercado como todo, tirar algumas dúvidas, porque é um assunto um pouco complicado, burocrático, né? Cheio de juridiquês aí, que pra quem não entende, não trabalha com isso, é bem difícil. Assim, eu me incluo nessa, assim, eu sofro e acho bem confuso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Falassem o que vocês fazem aqui no grupo. Enfim, fiquem à vontade, por favor. Gostaria de agradecer o convite de vocês, né? Sempre um prazer falar de seguros e assistências. Eu sou Vanessa Fúrio, fico responsável por assistências e benefícios dentro da Ângelos Seguros, do Núcleo de Seguros e Assistências. E hoje a gente vai bater um papo aqui para tirar as dúvidas e trazer um pouquinho do que o mercado traz. Uma pauta gigantesca. Exato. Meu nome é Márcio, eu estou nos seguros há quase 10 anos, mais ou menos. Não era dos seguros, tenho formação em engenharia. Nossa. Totalmente fora, né? Sim. E foi esse espanto que eu tive quando eu vi a vaga para seguro, né, na companhia que eu trabalhava anteriormente. Mas fui. E aí era uma companhia de seguro, eu me espantei e falei, mas com formação em engenharia. Mas aí fui passando o processo seletivo e tal, e acabei que entrei na seguradora. Chamou a atenção a vaga. Uhum. O pessoal brinca, fala que quem trabalha com seguro nunca mais sai. É praticamente Ainda bem que tem gosto pra tudo, né? Ainda bem que todo mundo gosta de fazer uma coisa diferente. Dificilmente sai. Eu me apaixonei pela área, né? É uma área que é um mundo, a gente costuma falar também. Sim. Que é um planeta, é muita coisa, tem muita coisa. São vários ramos de seguro, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada um. E cada ramo é outro planeta, né? Vamos pensar que o seguro é um sistema solar. Uhum. Cada ramo é um planeta. Então, se a gente for se aprofundar em cada um, tem podcast para a vida inteira, né? Sim. Então, a gente vai ser assim, nós vamos tentar falar de uma linguagem menos formal, né? Tirar um pouco o tequinês da linguagem. Sim, por favor. Né? Para o pessoal entender. Uhum. E longe de nós também, né, sermos os melhores entendedores, né, Vanessa? Tem gente muito qualificada, nós estamos engateando. Mas vamos ver se a gente consegue evoluir. Ah, com certeza. Já tenho aqui um monte de perguntas, já quero começar pela primeira. Vamos lá. Que quando eu entrei aqui, eu fiquei, gente, mas qual que é a diferença, sabe? Qual que é a diferença de seguro e de assistência? Porque aí falava, tem a Ângelos Seguros. Tá, faz isso. Tem a Ângelos... Gente, não consigo entender. Então, se vocês puderem, por favor, esclarecerem a diferença de seguro e de assistência. Começar pelo começo mesmo. Essa dúvida ela é tão normal. Sim. Que tem até um vídeo na UniGPS, né, que foi feito exclusivamente para sanar. Uhum. Deixa eu falar de seguros. O seguro, o que é o seguro? O seguro quando o cliente, o segurado, ele não quer assumir o risco totalmente para ele, né? Ele divide esse risco com a companhia de seguro. E isso é basicamente o seguro. Certo. Exemplo, a gente vai usar exemplo no podcast inteiro. Uhum. Exemplo, você acabou de comprar um carro, né? Sim. Você tem risco, você sai para a rua, tem risco de ser roubado, você tem risco de bater, né? Colisão, entre outros riscos. Você não quer ficar com esse risco só para você, entendeu? Entendi. Você divide esse risco com a seguradora. Ou divide ou transfere 100%. No caso do veículo, praticamente transferido, né? Mas tem outros tipos de seguros que você divide. Você não vai ser indenizado 100%, né? Mas assim, basicamente, o seguro você vai receber uma indenização.
um valor. Né? Dinheiro mesmo. Dinheiro, em espécie. A assistência, você vai receber uma prestação de serviço. Mas aí vou deixar a Vanessa falar um pouquinho da assistência. A assistência, ela é um serviço mesmo, para ajudar a pessoa no dia a dia. Então, vamos exemplificar. A pessoa comprou um seguro, ela está falando de um risco, certo, que pode acontecer e pode não acontecer. A assistência é um serviço que você pode utilizar. Você não precisa de um risco, você precisa ter uma necessidade. Então, a assistência ela vem nesse sentido de você ter mais usabilidade. Então, o seguro eu não quero utilizar, geralmente. Sim, você paga para não usar, né? Isso, e a assistência eu quero utilizar. É um serviço ali que vai me ajudar com o eletricista, no caso da residencial. É um serviço que vai me auxiliar com reboque, no caso de auto. Existem algumas assistências também no mercado, no sentido de orientar a pessoa, que a gente chama de concierge. Então, ela vai ligar lá e vai tirar uma dúvida, o atendente vai auxiliar ela em determinado assunto. Então, essa é a diferença. O seguro, é um risco que a gente pode ou não ter, né? E você recebe o dinheiro. Um evento, exato, que eu recebo no dinheiro, e a assistência vai ser um serviço ali para você utilizar no seu dia a dia, né? Como um amparo ali, uma ajuda, um auxílio naquela necessidade diária. Tá. Acho que é legal comentar que a assistência ela pode ter casos que a pessoa receba em dinheiro. Sim. O valor da mão de obra, né? Mas tem que ser autorizado. São casos excepcionais que a gente fala, né? Mas existe, por exemplo, uma cidade muito remota que eu não tenho um prestador. Então, a gente autoriza, né, a fazer de forma particular e depois a gente reembolsa. Mas são casos específicos. Geralmente é a realização do serviço. Já aconteceu comigo uma vez, inclusive, aqui em Maringá. Chaveiro, só que era tipo domingo à noite e aí eu morava muito longe, aí quando eu liguei pra acionar, a moça falou assim, não tem ninguém disponível na sua área, mas faz aí com quem você achar e depois me manda a nota. E foi o que eu fiz. E deu tudo certo, por sinal. Então fica aí o feedback já positivo pra vocês. Que bom. Deu certo. Bem comum na assistência PET. É? A assistência PET é bem comum um reembolso, né? Normalmente a pessoa, ela tem um veterinário da confiança dela, ela leva no veterinário, sim, pega a nota, laudo, tem uma documentação, né? E ela pede reembolso, é bem comum. E é um processo rápido ou é muito burocrático, demorado? Como é que funciona? Geralmente, assim, existem alguns documentos, né, necessários, até para comprovação de valores e tudo, sim, mais, mas são 2 dias, 3 dias úteis para o reembolso, depois de entregue a documentação. Tá, não, rapidinho então. E vocês conseguem levantar para mim aí quais são os tipos mais comuns, tanto de seguro quanto de assistência? Seguro. Falando de Ângelos, né? Sim. Falando da nossa casa, sim, de Ângelos Seguros, disparado é o fratura óssea. Nossa, eu não esperava por isso. O seguro de fratura óssea. É o mais comum? É o mais comum, é o mais acionado. Hoje é o mais acionado pelos segurados, pelos associados do Prever, né? Fratura óssea por acidente. Então, sim, ela funciona basicamente, se você cair, qualquer tipo de acidente, fraturou braço, perna, qualquer tipo de osso também, a gente indeniza no valor. Existe uma tabela que cada osso do nosso corpo tem um percentual. Na verdade, não é cada osso, né? O corpo humano tem muito. Sim. Mas é agrupado em grupos, né? Entendi. Tem grupos que cada grupo de osso ele é pago uma indenização, um percentual do valor que o segurado tem direito. E é disparado, é o que mais tem acionamento em seguida, assim, eu estou falando das coberturas que nós temos, sim, né? Da Ângelos, o que a Ângelos vende hoje, isso. O fratura óssea, em segundo vem o mobilidade e colisão, que é uma cobertura, sim, nossa, exclusiva Ângelos Seguros, depois, sim, acho que a gente vai falar um pouquinho. Exato. Mas esses dois os carros-chefes e vinha logo em seguida vendaval, cobertura de vendaval também, principalmente pela nossa região. Eu tô esperando você falar só do queda de avião. Eu falei, não é possível, gente. É tudo que eu não esperava. Eu achei que você ia falar de carro, de casa. Não, até porque assim, é legal a gente falar também, a Ângelos não comercializa seguro de automóvel, sim, seguro auto, a gente não tem esse produto, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre, sim, ele também,
mas o nosso mobilidade é diferente, né? A mobilidade emergencial é uma cobertura exclusiva. A gente ainda não descobriu, né, Vanessa? Nenhuma companhia. Não encontramos nenhuma companhia que copiou nada, né? Mobilidade, ele é uma cobertura que está dentro do produto residencial. Então, você tem o incêndio, que é a cobertura básica da residência. Certo. Vendaval, cobertura adicional. E o mobilidade, ele é cobertura adicional também. Ele está dentro do residencial. Mas como que funciona? Basicamente, ele não é um seguro do carro. Ele é um seguro que ele vem para suprir a perda da mobilidade que você veio a ter. Aí a gente tem duas mobilidades. O mobilidade roubo e furto e o mobilidade de colisão. O roubo e furto, roubou o seu veículo, bem simples, roubou o seu carro, você é um associado Prever, você tem esse seguro, que não são todos os planos. Eu tenho, porque eu sou muito assistência. Ali. Você que tem, roubou o seu veículo, você só vai apresentar, tem uma lista de documentos, formulário de sinistro, documentação sua básica, RG, CPF e tal, e o boletim de ocorrência, importante. Nós vamos indenizar o valor de R$3.000 em caso de carro, automóvel, para você gastar com o que você quiser. Pode locar Uber, locar um carro, usar com um aplicativo, né? Sei lá, se conseguir dar entrada em outro carro, você usa esse valor da maneira que você quiser. R$3.000 carro, R$1.500 motocicleta e R$500 bicicleta. Essa cobertura é exclusiva. E a gente colocou no ar ela em 2000 nós estamos em 23, sim. Nós colocamos em 2021. Em 2022, nós tínhamos bastante acionamento por colisão. O associado, o segurado batia o carro e perguntava se tinha alguma indenização. E aí a gente nos brainstorm lá na companhia, né, Vanessa? Acho que é até importante a gente falar, né, que a gente, ali dentro da Ângelus, a gente sempre está pensando qual a necessidade do nosso público-alvo, né? Então, e até entrar uma pergunta nesse sentido. Se não tem, qualquer pessoa pode criar um seguro? Essa cobertura sim. Não, sim. Qualquer companhia, né? Não, assim, vocês, enquanto equipe ali, podem... Existe toda uma normativa, né? A SUSEP, ela determina algumas normas e regras que as seguradoras precisam seguir. Mas existe cobertura de seguro das mais inusitadas possíveis. Vamos falar Mas basicamente assim, você tem normas para seguir, né? Para você criar o produto. A gente chama de produto de seguro. Se essas normas estão sendo atendidas, se a seguradora ela é habilitada para trabalhar com aquele ramo, ela desenha, ela escreve as condições gerais do produto, nota técnica, uma documentação, né? E aprova com a SUSEP. Aí acho manda para aprovação com o Márcio? A gente falar por que de tudo isso, né? Por que a SUSEP tem todas essas normas? A ideia é garantir o seguro, a indenização para aquele cliente, né? Para o segurado, como a gente chama. Então, todas essas normas vocês inventaram um seguro, uma cobertura, tudo bem, mas vocês vão conseguir pagar? É por isso que a SUSEP tem todas essas determinações que as seguradoras precisam seguir, né? Então, acho que é importante dizer, né, que não é tão simples assim, justamente para ter a garantia aí para esse público que vai estar adquirindo o seguro. A SUSEP ela existe, né? Legal falar também. A SUSEP ela existe porque a seguradora ela trabalha com o dinheiro do cliente, com o dinheiro do segurado. Então, fazendo uma analogia, banco é regulado pelo Banco Central. Mesma coisa, a gente coloca o nosso dinheiro na poupança, né? O que o banco está fazendo com o nosso dinheiro, né? Então, o Banco Central, ele regula, ele controla isso. A seguradora é a mesma coisa, a SUSEP, né? A companhia de seguro, ela retém o dinheiro, né? O prêmio de muitos segurados. É uma carteira, dependendo da companhia, gigante, né? Então, é muito dinheiro. Nisso entra a SUSEP para fazer toda a parte de norma, né? Então, tem que ser, né? Burocrático mesmo. Exatamente. Então, tem que... E aí, só para finalizar o colisão, e aí os acionamentos, né, várias pessoas perguntando, bati meu carro, né, não tenho nenhuma cobertura, não recebo nada e tal. Nós não temos o seguro do automóvel, mas nós pensamos, pensando em mobilidade,
Essa pessoa que bateu o carro, normalmente ela encosta o carro na oficina para ser reparado, né? Infelizmente. E a gente sabe a dor de cabeça que é quando acontece um imprevisto como esse. Aí nós pensamos, já que a gente supre a mobilidade caso ele seja furtado, que perdeu o carro, na oficina ele também perdeu a mobilidade, ele está sem carro. Aí nós criamos uma mobilidade colisão, que a companhia indeniza um valor estipulado de diária, né, e um máximo de diárias, que enquanto esse carro está na oficina, a seguradora paga, você usa o dinheiro também conforme você achar melhor. O que é ótimo, porque eu também já passei por isso e eu fiquei na mão real, assim. Então. Porque o seguro só cobria 7 dias de carro reserva. Isso que você... E aí ia ficar, 20 dias na oficina. E você tinha o seguro? Tinha. Porque tem muita gente que também não tem seguro do carro. Não. Se não tem o seguro, tá totalmente... não tem desguarnecido. Pra mim, não tem. Tirei da concessionária com o seguro certo já. E com relação ao mercado, a gente está falando aqui o mais comum dentro da nossa realidade, mas no mercado, o que você me diz? Quais são os seguros mais... A gente falando no Brasil, automóvel. Automóvel é o mais comum, tanto que a gente já citou aqui, falou Sim. quantas vezes, a Angelus nem tem, mas não tem assim, faz parte da realidade, não tem produto, né? Sim. Mas até a pessoa que nunca ouviu falar em seguro, ela pensa no auto, né? Ela pensa no carro. Aí, logo atrás, o residencial tem ganhado, aí falando um pouquinho de números, 30% da frota do Brasil é segurado hoje. Alcançou os 30%. Então, mas você acha isso bastante? Não, eu acho pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Se a gente pegar um país de primeiro mundo, Estados Unidos, Sim. é obrigatório. Sim. É obrigatório. Se a polícia te para, ele te pede o seguro, você tem que estar com o seguro em dia. Sim. Né? Então, aqui, eu acho muito pouco. Eu estava lendo uma matéria esses dias que o principal motivo é porque metade da nossa frota tem mais de 10 anos. Né? Então, fica mais difícil. O carro, quanto mais velho, mais difícil fica de você conseguir fazer o seguro, né? Sim. E acho que cultura também, né? E preço também, né, Márcio? Vamos combinar que não é uma coisa barata, né? Complicado, de se pagar e não é a realidade da maioria dos brasileiros, infelizmente, né? Então eles vão no risco mesmo, né? Se acontecer, eu vejo o que eu faço, porque... Tem a pessoa que ela eu costumo falar assim, tem 2 tipos de pessoa para seguro, por exemplo. Tem a pessoa que ela quer fazer o seguro, mas ela não tem condições, Sim. né? 2 tipos de pessoas que não faz seguro, né? Tem a que quer, que ela até cota, ela vai atrás, ela faz várias cotações, mas não dá pro bolso, é pesado mesmo, concordo. E tem o que assume o risco também. Tem muita gente que tem condições de comprar, sim. né? Tem condições de ter uma pólice de seguro, mas ela prefere assumir o risco, né? Talvez tenha até razão, talvez é uma pessoa que anda muito pouco com o carro, usa muito pouco, né? Só usa no final de semana, não sei, né? Mas aí é uma questão. Complicado. Dá sorte pro azar, eu né? não consigo. Minha cara, eu saí um dia sem seguro e aí naquele dia... Mas é uma questão muito Exatamente. de costume também, né? Porque eu realmente, quando tenho carro, se não tiver com seguro, parece que a todo momento vai acontecer alguma coisa. Sim, parece que chama, né? Em Maringá já é um caos para se dirigir, imagina sem seguro. Eu também não arrisco, não. Mas aí a gente falando de assistência, então, quais são as mais comuns, tanto pra gente quanto pro mercado em geral? Assistência a gente fala muito, né, da residencial. É justamente porque as pessoas precisam muito, né? Tão bom. Serviço ali para um interruptor, então precisa arrumar, né? Uma válvula hidra, famoso marido de aluguel, né? Principalmente pra gente, né? Que a mulher não tem muito. Tem muito não, tem zero. Não tem, eu também tenho zero. Então a assistência residencial, ela é líder de acionamentos, né? Que a gente fala. Depois tem a assistência PET. Que, nossa, hoje também tem um apelo muito grande, porque as pessoas, elas amam os pets. Os pets fazem parte da vida, né? Então, eu tenho 2. O pet é também, assim, muito utilizado. E o pet é recente, né? O pet é recente. Pra gente, né? Então tem sido uma experiência... Exatamente. Mas assim, acertada. A gente vê, até pelas nossas pesquisas de satisfação e tudo mais, as pessoas elogiando muito, porque...
é um tratamento diferenciado para o seu pet naquele momento que precisa, Sim. né? Então, as pessoas gostam muito da assistência pet. E assistência auto. Então, são as 3 mais utilizadas, que, coincidentemente, é o que a gente tem nos nossos planos. E a gente tem muito no mercado, assim, essas assistências que eu falei de orientação, né? De dar dicas. Existem, nossa, uma vasta gama de assistências no mercado. A gente tem assistência voltada para educação, assistência voltada para mães, para crianças. Se a gente for olhar assim, o mercado de assistências, ele tem aumentado muito, né? Até porque é exatamente isso que a gente falou. O seguro a pessoa compra não querendo utilizar. Então a assistência ela vem ali como um plus. Benefício. Né? Um benefício. Ó, o seguro eu não quero usar, mas a assistência com certeza eu vou. Então a gente tem ali um monte, mas as mais acionadas são as 3. É a assistência ao contrário, né? Você fala, eu tô pagando, então eu vou usar tudo. Exatamente. Tudo que eu tenho direito até o fim. E era comum também a assistência ela embarcada no seguro, junto com o seguro. Sim. Hoje já é comum a comercialização só da assistência. Só da assistência. Tem bastante. E a gente vê que é uma crescente. Até porque as pessoas estão acostumando a comprar assistência, né? Sim. Então a gente vê que é uma crescente aí no mercado. Ela sair só como ali um coadjuvante para entrar ali no papel principal. A gente vê bastante isso nas companhias, né, Márcio? Porque elas acabam virando um facilitador, né? Para quem? Adulto, cheio de BO para resolver, correria, né? E a gente vê muita companhia de seguro que também tem assistência, como é o nosso caso. Então fica ali um trabalho conjunto, né? Então um atender melhor esse cliente em todos os momentos. Então a gente vê assim, ganhando bastante força. Um exemplo do seguro automóvel, de novo, você não compra uma pólice de automóvel sem assistência. A assistência vai junto. Que é o carro reserva, que você falou, né? Reboque, chaveiro, né? Inclusive, algumas companhias de seguro de automóvel tá incluindo assistência residencial. A minha pólice mesmo tem. O meu tem também. O meu tem também. E é muito bom, por sinal eu uso bastante. Tá, então agora a gente falou dos mais comuns e dos mais inusitados, que não saem da casa. O seguro, você fala assim, cobertura ou sinistro? Vamos pensar em sinistro, né? Que a gente já vai explicar o que é também, porque... Vamos falar assim, produtos da Angelus, né? Ainda bem, o próprio Morte, ele pelo número de apólice, a frequência é menor, né? A frequência é o número de acionamentos, ela é menor. Só que quando tem, o valor também é maior, né? No residencial também, a cobertura básica, né? A gente, dentro do produto, dentro da pólice tem a cobertura básica e as adicionais. No vida, no pessoas, morte. No residencial, incêndio. Incêndio é a básica. O incêndio também é o que, do residencial, que menos é acionado. A probabilidade de acontecer é bem menor, né? Bem menor. Sim. Mas aí a severidade, a gente chama de severidade, o quanto é severo o sinistro, né? O valor, a severidade é bem maior. Quando tem, a indenização é sempre mais alta. Isso. Certo. E com relação a assistências, Vanessa? O que a gente tem aí de mais? Na verdade, assim, como a gente sempre trabalha nas assistências pensando no que o público vai utilizar, igual eu falei, no mercado tem uma gama enorme, né? Mas a gente trabalha sempre dentro das coberturas ali que a gente vê valor do público. É que vai variar com a região também. Vai variar muito com a região. A gente tem algumas coberturas, por exemplo, que eu falei de concierge, que para nossa região as pessoas não utilizam muito, porque é uma questão de orientação. Qual veterinário eu levo o meu pet? E aí isso ela é muito utilizada em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito grande, né? Aqui em Maringá, nas cidades menores, que é a nossa região, as pessoas já conhecem o veterinário pelo nome, né? Então, essa questão de concierge,
de orientativo, assistências que são mais no sentido de orientar, para nós é pouco utilizado. Eu acredito que seja por conta da região mesmo. É um exemplo para nossa região. Nós não temos essas assistências, mas é uma das mais acionadas no mercado. É locação de caçamba. Ah, sim. Né? Quando você faz uma obra em casa, tal, você chama caçamba. Bem comum. Né? Fica 5, 7 dias na frente da sua casa, né? Você expurga aquele entulho e leva embora. Limpeza de caixa d'água também é bastante utilizado na nossa região. E aí um exemplo que você perguntou, assim, menos utilizado. Só que, por exemplo, essas duas numa metrópole, em São Paulo, Curitiba não tem muita, porque é muito apartamento, né? Então já não é com maior frequência. Eu lembro que em São Paulo, uma das mais acionadas, isso há uns 2 anos atrás, era a instalação de rede de segurança. De câmeras, alarmes? Não, aquelas telas, tela de segurança, sabe? Que vai na janela. Criança. Entendeu? Era uma das mais acionadas, que aqui para nós não faz muito sentido, vai ser uma das menores, né? Então vai variar com a região. Vai variar de região para região. Entendi. E você comentou sobre sinistro agora há pouco. Então vamos entender o que é prêmio, o que é sinistro e o que é endosso. Legal. Que dessas palavras eu só conhecia sinistro. Vou deixar claro aqui, então, para você não se sentir mal, que eu também não sabia o que era. Por favor. Prêmio. Vamos começar um prêmio. Diferente do nome, a gente imagina... Eu, quando comecei no seguro, eu imaginei que o prêmio era o valor que o segurado recebia. Sim, né? O dinheiro. Ou seja, a indenização. Exato. Não, prêmio é o valor que você paga pelo seguro. É o valor que você... A parcela? Exatamente. É o valor que você paga pelo seguro. Aí uma vez eu escutei a definição, o conceito... Por que é prêmio? Por quê, né? Eu não sei, às vezes eu falo besteira, mas foi o que eu escutei. Que prêmio é o que a companhia vai ganhar. É um prêmio que a companhia vai ter no final da vigência. Imagina que você comprou sua pólice de automóvel 1 ano. Sim. Passou 1 ano e você não teve sinistro, não acionou. A companhia teve um prêmio por esse... Que foi o valor integral do pagamento. Exatamente, entendeu? Entendi. Então, prêmio é o valor que o segurado paga pelo seguro. Tá. Sinistro. Sinistro é um evento, um evento imprevisto. Você não esperava por aquilo. Um acidente de trânsito, por exemplo, né? Que está coberto na apólice, né? O sinistro ele existe desde que exista a apólice, né? Certo. Então você tem o seguro do seu carro. Sim. Veio a ter um evento, caiu uma árvore em cima do carro. Ai, que Maringá é possível. É um sinistro. Bastante possível. Tá? Então, Entendi. sinistro é aquele evento imprevisto que você não esperava. E aí você vai acionar a seguradora, né? Você vai entrar, vai acionar pelo 0800 ou pelo site, vai fazer o acionamento, vai gerar um número de sinistro, já está acontecendo o sinistro, entrou em fase de regulação. Entendi. Endosso é toda alteração que teve na apólice durante a vigência. Então, exemplificando, você comprou o seguro da sua casa, né? Vigência anual. Passaram-se 3, 4 meses e você mudou de endereço. Você precisa comunicar a seguradora. Sim. Porque a seguradora está ciente de que seu risco é na rua X, número tal, né? Mudou, você vai comunicar a seguradora. Essa alteração ela é chamada de endosso. Tá? Então, o endosso ele pode ter custo ou não ter custo, né? Vai depender da companhia, vai depender da política. Um exemplo de custo, né, que vai ter valor para o segurado, ele vai ter que pagar por esse endosso. Vamos supor que você contratou sua apólice residencial e a hora que você foi escolher as coberturas, você viu lá, roubo, você viu a cobertura de roubo, você falou, não, minha casa tem cerca, tem não sei o que, tem alarme e tal, o bairro é tranquilo, ou diferente, um exemplo melhor, você mora num apartamento. Normalmente, quem mora em apartamento é uma cobertura não tão atrativa, né? Você mudou para uma residência térrea, na rua. Já é outra conversa, né? O risco é muito maior. Aí você vai falar com o seu corretor. Corretor, eu quero incluir... Lembra aquela cobertura de roubo que eu não queria? Agora eu quero, né? Aí você paga a diferença. Vai pagar a diferença, vai ter movimento de prêmio.
né? Vai ter movimento de prêmio. A gente já fala, vai ter um custo aí para você ganhar. Mas aí até que faz sentido, né? Eu acho importante a gente mencionar aqui, né, que o mercado segurador ele também tem essa preocupação do quanto as pessoas não entendem algumas palavras presentes no seguro. A gente chama de segurez. Então, está existindo uma movimentação para simplificar essas palavras. Até para facilitar o entendimento mesmo. Muito difícil. Porque daí a gente sempre tem aquela, né, prêmio, eu pago, eu recebo. É muito difícil. Na vida eu recebo, no seguro eu pago. É bem isso. Então está existindo já essa movimentação. A gente acredita que para os próximos anos aí a gente vai ter uma simplificação nesse sentido. Já é um movimento de bastante companhias aí para trazer também a proximidade, né, das seguradoras com os clientes. Existe também uma movimentação do mercado para aumentar, né, as pessoas que adquirem o seguro, né? Para esse 30% inverter. Exatamente. Deixa aumentar o leque aí de pessoas asseguradas, né? Porque muita gente não fecha não só pelo dinheiro, mas porque não entende, né? Por que serve, como é que funciona. Não conhece, né? Não tem ideia de custo, de valor. Um exemplo do residencial. O residencial, 17% das residências do Brasil tem seguro. Pouquíssimo. É muito nada, pouco, né? Na verdade. Quase... E de vida também, né? Vida a gente também tem uma porcentagem muito pequena de pessoas que tem. E aí quando você pensa até por um âmbito social, né? Às vezes é um provedor da família ali. Então, existe essa preocupação, sabe? Até de uma proteção financeira, né? De pensar ali na família. Porque assim, ninguém quer falar de morte, né? Não. Mas é uma certeza para todo mundo. Então, existe um movimento muito grande nesse sentido e até pensando em coberturas de seguros mais baixa mesmo, para ter um valor ali mensal acessível para todas as pessoas. Sim. Então existe um movimento aí, a gente acredita que logo vai ter uma mudança e até eles pensam numa mudança cultural mesmo, de fazer as pessoas conhecerem, né? Não só seguro de auto, porque quando você pergunta para uma pessoa de seguro, a primeira, se ela conhece alguma coisa, pouca coisa vai ser o de auto. Mas e a vida? Sim. Existe um bem mais valioso que a sua vida? Né? Então tem ali uma movimentação muito grande nesse sentido e a gente quer contribuir, né? Tomara, porque realmente do jeito que tá é bem difícil, assim, você tem que querer muito. Exatamente. Né? Pesquisar bastante, tirar o tempo para entender, né? Se você quiser entender de fato, tem gente que só paga Exato. E também não sabe o que tem ali, né? E talvez se surpreende depois, né? Exato. Acha que tem cobertura, mas depois não tem. É complexo, gente. Vocês precisam fazer alguma coisa com relação a isso. Por favor. Então, a gente já fez toda uma defesa aqui, mas eu queria perguntar claramente, assim, por que as pessoas precisam fazer seguro? Vamos lá. Vende seu peixe, mas é o momento. Mesmo que a pessoa... Bom, vamos pensar o mais fácil. Eu vou começar pelo mais fácil. O seu bem. O quão difícil você falou? Porque você tirou um carro zero. Ai, faz um tempo, gente. Mas sim. Está com seguro. Quanto tempo demorou, né? Não é fácil, uma né? vida, a gente sabe, né? Uma vida. Eu vou falar por mim, ó. Eu tenho 37, né? A gente tava combinando ali a idade. Eu e ela, nós temos a mesma idade. 37. A gente se perde. Tá. Eu tenho 37. Eu comprei o meu carro zero esse ano. Foi o meu primeiro carro zero. A minha esposa, ela comprou antes. A prioridade era ela. Mas eu fui na mesma linha que você. Eu não saí da concessionária sem seguro, né? Porque é muito difícil para você comprar, para você adquirir, e para você perder é um estalar, um momento de bobeira. Eu tive um exemplo assim, há uns 6 anos atrás, eu sofri um acidente na estrada e o meu carro deu perca total. E aí? Se eu não tenho seguro, eu tinha, ainda bem, né? Recuperei meu bem. Mas se eu não tivesse, eu tinha perdido. Ia ficar com a mão na frente da outra. Exatamente. Então é nesse sentido, né? O quanto vale o seu esforço, porque não é só o bem em si, mas o tanto que você se esforçou para conquistar ele, né? Eu já tive carro, depois vamos para outros seguros, mas falando em automóvel, eu já tive carro, por exemplo, carro com idade um pouco mais avançada, que às vezes, igual você falou, é caro, né? É caro. Tem carro que não vale a pena,
que a FIP dele, né? É mais barato mandar embora do que consertar. Às vezes 3, 4 anos de seguro pagou o carro. Então não vale a pena, mas eu fiz uma pólice contra terceiro. Ah, entendi. Entendeu? Porque principalmente na nossa... Fica aí o macete aí, pessoal. Vamos, né? Pelo menos essa. Dá uma olhada na nossa frota, né? Se a gente sair, vamos falar aqui de Maringá, sim, né? BMW tem uma em cada esquina. Né? Imagina se acontece de bater errado, na verdade. É uma piada, na verdade, né? Do Fusca que bateu no Jaguar, eu acho. Você não sabe essa piada? Não lembro. O Fusca bateu no Jaguar, o motorista do Fusca desceu falando: cada um paga o seu, não sei de... É o mais sensato. Imagina. Isso, carro, beleza. Automóvel não tem dúvida, né? O problema é o custo, enfim, a gente já sabe. Residência. A residência... Se você for parar para pensar assim, aí a residência, a probabilidade de acontecer é bem menor. O carro, a exposição é muito maior. Muito maior. Só que, até por isso, que o seguro residencial ele é muito mais em conta que o seguro de automóvel, né? Eu tenho de casa, eu acho, assim, gente, eu nunca usei, eu acho muito barato, né? Porque vale muito a pena e, igual a Vanessa falou, ela usou do carro. A residência, só quem usa que sabe, assim, né? Pensa bem você, eu já aconteceu em casa de entrarem, Ixi, muitas vezes. Né? De invadirem, ladrão entrar, roubar. Além, assim, o seguro, além de você conseguir recuperar o valor perdido, mas ele te dá uma... Porque a hora que... Não sei se você já teve, vocês já tiveram essa experiência. A experiência é terrível. Você fica com um sentimento de invasão, raiva, sabe? De ódio. É horrível. De insegurança também, né? E o seguro, ele traz, fala, pô, pelo menos assim, esse sentimento de invasão, você não vai conseguir, o seguro não vai repor. Mas beleza, mas a perda repôs, entendeu? Você, não, beleza, pelo menos prejuízo eu não tive, né? Sim. Seguro residencial, fora o resto, né? As assistências, né? O quão prático é você ter as assistências, enfim. Sim, sobre o seguro residencial tem até um caso que quando eu era pequena, em Marília, toda vez que a gente viajava de final de ano, assaltavam a nossa casa. Toda vez, era batata, todo ano. Às vezes era o mesmo. Eu não sei o que acontecia, mas toda vez era a mesma coisa. E minha casa sempre teve seguro, né? Mas aí todo ano era a mesma saga. Vamos embora porque entraram dentro de casa. Aí teve um ano que meu pai falou, não vou voltar. Não vou voltar, o seguro tá pago, a hora que eu chegar eu resolvo isso. Não vou voltar antes da praia, porque todo ano eu sou feito de idiota. Não vou. A hora que eu chegar, meu seguro vai lá e resolve. Porque vocês viajavam pra praia. Ia fora de Marília. Entendi. E aí ligavam falando, Osvaldo, entraram na sua casa. Aí voltavam, assim, toda vez. Aí teve uma vez que ele falou, quer saber, eu não vou. Vou ficar na praia, a hora que eu chegar eu resolvo. E é isso, seguro de casa. Muito importante. E olha o transtorno, né? É muito chato. Se você de férias. Tira sua paz completamente. Aí o vida nem se fala, né? Sim. Vida, até pensando, a gente comentou, você imagina a pessoa que é um pai de família ou uma mãe de família, provedor do lar, né? O seguro de vida, assim, eu acho dos três o mais importante. Se tivesse que escolher, acho que eu faria o de vida. Porque a gente está exposto, quem sai pra rua para trabalhar, tudo, né? Gente, as pessoas não pensam nisso, né? Não, e nem só na questão da morte em si, né? Mas tem também outras coberturas, né? Sim, igual ele falou, do fratura óssea, do invalidez, porque fratura óssea mesmo, a gente tem caso ali de pessoas andando na calçada que tropeçou, caiu, quebrou o pé. Exatamente. E aí não consegue trabalhar 2 meses parado. E aí a gente falando, né, de algumas classes, um autônomo, por exemplo, às vezes ele fica 2 meses parado, ele fica 2 meses sem receber, né? Sim. Então são coberturas que amparam, né? Que ajudam é a proteção financeira que a gente fala, né? O seguro é exatamente isso, é uma proteção financeira. Gente, é um auxílio que você não vai pensam, ter. Né? É impressionante. Elas acham que elas estão imunes, né? A qualquer coisa, assim. Eu já ouvi falar também, acho que isso é cultural também, mas depois que eu morrer, o povo se vira, não sei. Ai, que horror. É complicado, né? É horrível. Porque... Como você vai... Então, são pessoas que você... Entendeu? Assim, né? Óbvio que não é de propósito, mas... Não, sim, mas você pegar um pai de família, por exemplo, tem filhos, às vezes filho pequeno, né? Filho menor de idade,
que é totalmente dependente daquele pai, sim, né? Daquela renda ali, né? Se acontecer uma fatalidade, vinha perder o pai, o seguro ele não vai repor o pai, não tem como ele trazer seu pai de volta. Então, assim, essa é a mesma história do residencial. Essa dor você não vai conseguir reparar, mas a dor financeira vai, né? Você vai conseguir dar um fôlego para a família, né? Sim. Você vê agora com as redes sociais, tanta família pedindo ajuda, a pessoa, né? Se o pai é um provedor e a mãe não trabalha, tem aquela família, acabou, a renda acabou, suspendeu ali, não tem um fôlego, não tem 6 meses, não tem um ano de salário, por exemplo, para dar aquele fôlego para a família, sim, né? Então, e aí a dor acaba sendo dobrada, né? Porque você está lidando com a dor de perder a pessoa e a dor de ficar desamparado sem saber o que vai acontecer com a sua, com a sua seguro, família, né? Enquanto o seguro ele vai amenizar um lado, sem o seguro, dobra, complica, né? Porque os dias vão passar, né? Aquelas sim, pessoas estão ali. Exatamente. Gente, vamos fazer seguro de vida. Importante também. Mas e aí se a gente chegar, e se eu acionar o seguro ou se eu pedir uma assistência e aí chegar lá, não tem como resolver? O que acontece? Nada. Não tem cobertura, por exemplo. Exatamente. Vamos pensar no seguro primeiro. Por isso a importância de... Vou comprar um seguro, vou contratar uma pólice, independente do que ramo que seja, auto, residencial ou vida. Aí entra um papel importante do corretor, uhum, né? O corretor é importante, é muito importante porque ele decifra as condições gerais, o seguro, ele é o principal canal entre segurado e seguradora, sim, né? Ele vai entender o que você precisa, ele vai te perguntar, Ana, o que você faz com o carro, aonde você vai, né? Você usa para trabalhar? Tem garagem lá? Você usa para estudar? Ele vai ser um consultor, né? Um consultor, exatamente. Ele vai entender a sua necessidade e vai te orientar qual que é a melhor solução. Melhor custo, né? Melhor preço, encontrar o melhor preço para você, cotar, fazer as cotações em várias companhias. Uhum. Então, por isso que é muito importante o corretor. Hoje está bem mais comum a compra online, né? Exatamente. A compra online de seguradoras, você consegue entrar e contratar um seguro, mas tem que tomar cuidado. Você tem que ter essa... É muito importante essa consultoria, perguntar... Se né? você tiver o conhecimento, né, de quais coberturas você precisa e você tiver muito claro isso, tudo bem. Mas quem é que tem também, né? Sem ser corretor hoje em dia? Confesso que antes de entrar na seguradora eu não sabia. Eu não dou conta de fazer uma compra dessa sozinho. E ainda tem companhias diferentes, porque exato, cada companhia tem um produto, né? Pode ser que tenha cobertura numa companhia X e não tenha na Y. Exato. É complicado, você tem que... Por isso, o corretor, quando ele tem o portfólio dele de companhia, ele tem lá a grade que ele trabalha, o corretor trabalha com 5, 10 companhias, ele conhece o produto de cada uma, entendeu? Por isso que ele vai saber entender a sua necessidade com aquela companhia para encaixar, né? O que acontece, viu? Acontece bastante das pessoas acionarem o seguro e não ter cobertura, né, contratada. E aí qual que é o papel da seguradora? Orientar, né? A única coisa assim que a gente tem, como fazer é orientar como que ele pode resolver. Às vezes, a gente vê ali na equipe de sinistro, né? Essa orientação, olha, a gente não tem, você não tem essa cobertura, mas de repente você pode fazer assim, assim. Então, algumas dicas ali para resolver a situação naquele momento, né? Gente, a galera não fica pistola? Alguns sim. Alguns ficam, alguns entendem. Então, como a gente está falando aqui, né, de pessoas que compraram o plano Prever e o seguro veio como um benefício, então as pessoas entendem, né, que a gente tem algumas coberturas sim, padrão. Eu acho que diferente é quando a pessoa contrata uma pólice de seguro para ela. É mais frustrante. É mais frustrante, porque ela vai pagar um valor maior, né? Então, assim, existem vários casos. Por isso que a venda é muito importante. O principal é na venda, né? O corretor, ou no caso do Prever, o consultor também, né? O consultor que está fazendo a venda do plano, explicar certinho quais são as coberturas, o que... Ele não vai conseguir entrar em detalhe de exclusão de condição geral, né? Sim. Não a fundo.
mas dá uma ideia do que o seguro cobre e do que não cobre. Um exemplo, residencial. Residencial, o Prever, nós temos a incêndio e vendaval, né? Tem outras coberturas que não tem, que não está coberto, né? Então, no momento da venda, explica, né? Fala que quais as coberturas que o segurado está coberto. Que aí, mesmo que tiver uma negativa lá na frente, é mais tranquilo. Ele já sabia, né? Exatamente. A gente costuma, o que a gente ouve bastante também é que seguradora não paga sinistro, né? Seguradora faz de tudo para recusar. Né? Esses são os... Tem até o desenho do Urbano aí, por aí. Tem o desenho do Pica-Pau. A gente passou um dia lá na seguradora, né? Que é exatamente isso, é a seguradora correndo dele, né? Pra não pagar. Não sei se vocês já assistiram também o filme dos Incríveis. Sim. Que ele é regulador de sinistro. Sim. Que o chefe feliz da vida. Você degrinha a imagem da seguradora. Sim. Que o chefe dele briga com ele que ele quer pagar o sinistro. Exato. Mas, assim, dentro da companhia, tem vários setores, né? Uhum. Tem o comercial, que faz a venda. Certo. Comercial tem... vamos pensar na apólice, do início ao fim. Então, tem a parte comercial. Uhum. Na verdade, vem do corretor primeiro, que faz a cotação. Aí cai para a parte comercial da companhia, vendeu, ok, você deu ok na sua apólice, na sua proposta, ainda não virou apólice, é proposta de seguro. Uhum. Você deu ok e você quer. Vai efetivar essa proposta, vai cair para o setor de subscrição. Subscrição faz análise dessa proposta, vê se o risco não é muito alto para a companhia. Um exemplo, subscrição vai ver o ano do carro, vai ver perfil, a idade do motorista, se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro, tudo. Uhum. Bastante coisa, que aí a subscrição olha. No caso do empresarial, vou pegar o empresarial como exemplo. O empresarial tem várias atividades, você pega uma indústria grande, que precisa ter extintor, precisa ter brigada de incêndio, sabe? Uma infinidade de coisas ali de protecional, é isso que a subscrição faz, ela analisa o risco, para ver se não é muito risco para a companhia, né? Então, passou pela subscrição, vai emitir a apólice. Emitiu a apólice, ok, vai enviar para o segurado. Se no meio da vigência teve um sinistro, cai para o setor de sinistro, que a Vanessa acabou de comentar. O setor de sinistro, assim, aí a gente vai falar de companhias e companhias. Se você fazer uma pesquisa, vamos pensar que você entra num grupo de corretores de seguro, que está muito familiarizado com seguradoras. Certo. Você vai ouvir falar bem de companhia e vai ouvir falar mal de companhia, né? Sim, com então, certeza. Normal, mercado. Então, até a dica, vai fazer um seguro, pesquisa sobre essa companhia, né? Porque realmente tem companhia que demora um pouco mais para pagar sinistro, né? Tem companhia que é um pouco mais burocrática que outra, né? Então, isso é política de cada companhia, é do mercado, né? O que eu posso falar da Ângelos é que nós somos ótimos, né? Não, assim, o sinistro, isso eu defendo desde quando eu trabalho com seguro. Tem que ter o bom senso. Tem que ter o bom senso. O sinistro tem sim as regras, tem as condições gerais, tem a apólice, né, que é um contrato. A apólice é um contrato entre a seguradora e o segurado. Tem várias regras para ser seguida, mas tem que ter o bom senso também. O sinistro ele tem que ser analisado, né? Então, porque... Fugindo um pouco da pauta agora, mas pensando no que você está falando, por causa dos casos de fraude, que as pessoas tentam fraudar a seguradora, isso acontece mesmo? Exato. Não é só em novela, em filme. Vou botar fogo na minha casa para receber o valor. Isso acontece? Eu trouxe até uns números, quer ver? Gente, se fosse só coisa de novela, gente, eu vou botar fogo em casa para receber o dinheiro, vou bater o carro, vou dar perca total. E os números não são baixos nesse sentido, não. Muito comum, principalmente no Brasil, né? Infelizmente. Mas em 2022 foram comprovadas 825 milhões de reais em fraude em seguradora. Isso comprovado. Meu Suspeito. Quase 5 bi de suspeito. Credo, gente. Só que a seguradora,
ela não pode declinar, recusar um sinistro, ela tem que comprovar, tem que ser comprovado que é fraude, entendeu? Sim. Então esses 825 milhões, quase 1 bilhão, foi comprovado. E assim, você não faz ideia da dificuldade de você comprovar uma fraude. Não, imagina, deve ser uma investigação, né? A pessoa que vai fazer fraude, assim, principalmente o fraudador que é de profissão... Sim, o golpista. O golpista, ele trabalha para isso, ele se especializa. Ele sabe todas as artimanhas para a companhia não descobrir. Então aqui foram descobertas e negadas, né? Se está comprovado é porque a companhia não pagou. E aí o que acontece com a pessoa? Ela vai presa? Então, pode ser, é a pena máxima. A pena máxima é ir preso, mas não acontece. Bom, pelo menos eu não... Eu lembro de um caso, foi jornal, foi matéria do jornal do meio-dia. O indivíduo parou numa rua deserta. O indivíduo. Você falou igual apresentador de programa de meio-dia mesmo. Do Salsicha. O indivíduo. O indivíduo parou numa rua deserta. Na maior tranquilidade do mundo, desceu do carro, pegou um galão de gasolina, jogou dentro do carro, fora. Mas tinha uma câmera. A câmera estava num lugar privilegiado. Parece que a seguradora colocou a câmera ali para... De propósito. Nitidamente. Aí, né, isso tem assim, dentro da seguradora, quando tem suspeita de fraude, eles acionam outro setor que chama de sindicância. E aí essa sindicância, porque o setor de sinistro, ele faz aquela pré-análise, não tem nenhuma desconfiança, está tranquilo, paga, né? Bola que é vida que segue. Teve uma suspeita e aciona-se o setor de fraude, o setor de sindicância, que aí o sindicante ele vai investigar, né? Vai investigar onde foi, o que aconteceu, tal, vai buscar. Gravíssimo, seríssimo, né? 825 milhões de reais. E aí, só suspeito, quase 5 bi. Quase 5 bi. Coisa. Porque em 2022 foi pago quase 45 bilhões em indenizações. E 11,4% eram sinistros suspeitos. Então é muito comum. Tem quadrilha, né? Existe quadrilha que faz isso, é complicado. E isso é assim, eu não sei falar em percentual, mas é um dos maiores motivos do custo do seguro. Entendeu? Porque a seguradora... De ser caro, você fala. Ser caro, porque a seguradora, ela repassa, né? Ela não pode levar prejuízo, né? Sim, e ela corre um risco, né? Porque ela está confiando em pessoas também, né? Exatamente. Até por isso que complica muito também, Ana. Se você pegar uma condição geral de uma companhia, ela é muito grande, ela é extensa, né? Tem mais de 100 páginas, é complicado. Mas por quê? O que tornou essa condição geral desse tamanho, né? Por que tem tanta exclusão? Por que tem tanta regra? Que é um fator humano. A fraude contribuiu. Porque a gente está lidando com um ser humano. Todas as companhias têm uma norma que a gente precisa seguir, que todos os anos nós temos que ter treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro, fraude. Né? Inclusive a gente tem uma lavagem de dinheiro? As pessoas utilizam o seguro para lavar dinheiro. Olha só, gente, não tenho ideias, tá? A gente tá só conversando, pelo amor de Deus. Nós, como colaboradores, precisamos fazer parte desses treinamentos justamente para identificar isso, né? No momento da operação. A SUSEP, ela exige que a gente tenha um cronograma de treinamento, acho que 2 ou 3 vezes no ano, sobre lavagem de dinheiro, fraude, porque é muito comum, tem muito. Já aconteceu ali com vocês? Nem suspeito. Sim, normal, suspeito. Comprovação não. Não. Comprovado? Não, acho que não. Mas aí o que acontece? Aí a seguradora sai ilesa. Não paga nada e a pessoa que vai cumprir a pena dela... Então, porque assim, se realmente a lei funcionasse, se a justiça fosse praticada, nesse caso, né? Não fica entrar nesse... Fica aí o lacre. Nesse caso, a seguradora teria que fazer uma denúncia contra a pessoa, né? Mas eu nunca vi, nem nunca ouvi falar
Assim, só casos que... Vamos supor, esse do jornal, provavelmente a seguradora denunciou. Sim. Porque foi um caso público, sabe? Se a gente pensar em casos famosos também, a gente estava vendo um seguro de vida esses dias que estava com suspeita de fraude também. Ai, tem isso também, né? Tem. Ele tinha uma indenização, assim, exorbitante. Coisa de milhões. Cara com muito dinheiro. E ele fez mais de uma apólice, nem era uma só, eram acho que 5 ou 6 apólices. Ele pode fazer isso? Pode. E aí ele estipula o valor para cada? E se ele quiser indicar beneficiário, com certeza, uma apólice desse tamanho, com certeza estava indicado o beneficiário. E estava, né? E ele foi encontrado... Calma, vocês estão falando da situação da de vocês? Não. Do mundo. De uma reportagem que a gente estava vendo, inclusive está ainda em justiça, porque a seguradora negou, mas quem é pagamento da indenização? A pessoa. Não fala? É um empresário. Um empresário novo, super novo. E aí, no primeiro momento, ele tinha caracterizado o suicídio e depois... Mas fala o sinistro encontrado. O cara foi encontrado com um tiro na cabeça dentro do carro. Blindado. O carro dele era blindado. E aí falaram que foi suicídio. E aí, primeiro... Suspeita, né? Não, a primeira... Declaração. Não sei se foi declaração. Investigação. É que ele tinha... que era suicídio. Sim. E depois de algum tempo passaram para homicídio. E aí a seguradora negou. Daí a família está na justiça, porque é muito dinheiro. Mas ainda não teve um desfecho, ainda está em... Se realmente ele se suicidou... judicial, né? Ou se ele foi assassinado. Porque aí que tá, se ele se suicidou, existe uma carência, um período ali. Se alguém matou ele, a família teria direito. Mas aí existem várias análises, porque, por exemplo, o carro era blindado, as características foram de suicídio, né? Então a seguradora, ela questiona por que mudou de suicídio para homicídio. E aí fica nessa, né? A família... Aí a família quer que seja homicídio para receber mais rápido. Exato. Porque senão ele não teria direito. Se fosse suicídio, ninguém tem direito. Ainda não, porque não estava no período de carência. O suicídio ele tem uma carência de 2 anos para caracterizar. Por quê? Tem uma explicação? Tem. A pessoa, entende-se que a pessoa que tá... Márcio, Deus me livre, né? Vamos usar o João, né? Vamos usar o Joãozinho. Hipoteticamente, o Joãozinho, ele tem índices de suicídio, né? Ele tá pensando em se suicidar. E aí ele fala, eu vou deixar minha família bem. Eu vou me suicidar, já é uma decisão tomada na vida dele. Ele vai se suicidar. Aí ele faz uma apólice de seguro e se vem a cometer o suicídio e indeniza. Aí você fala, mas por que 2 anos? Porque entende-se que uma pessoa que quer se suicidar, ela não demora muito tempo para ela tomar a atitude, a decisão, entendeu? E aí, por isso que tem a carência de 2 anos. Aí você fala, mas e depois, né? Não vai ser uma fraude. A pessoa ela não fez o seguro, né? Vamos supor que quando o Joãozinho contratou o seguro, ele não tinha essa intenção, né? Passaram-se os anos, sei lá, aconteceu N coisas que podem ter acontecido com ele, caiu numa depressão, enfim. E aí ele veio, então, essa intenção ela veio depois da apólice, né? Por isso que, se chegar a acontecer, está coberto. A família tem direito a receber. Complexo, né? É tão complexo que nós, né, você vê, a gente trabalha no ramo e a gente senta várias vezes, né, Vanessa, para discutir sinistro, né? É um aprendizado diário, né? A gente tem um comitê de sinistro na companhia que todo sinistro, ó que legal, sinistro pago, sinistro que vai ser pago
não precisa passar por muita gente, tem um analista, tem um coordenador, tem uma política para pagar o sinistro, beleza. Mas o sinistro negado, ele tem que ser passado pelo comitê antes, entendeu? Para mais pessoas avaliarem, inclusive diretoria, entendeu? Tem que ter o aval da diretoria. Mesmo. Isso, exato. O conselho é você negar um sinistro, né? Tem que estar muito bem embasado, não é simplesmente falar que não vai pagar, né? Ainda mais quando a gente está falando de seguro de vida, né? Que tem pessoas... É o que o diretor sempre fala, né? A gente está aqui para pagar sinistro, a companhia existe para isso. É verdade. Né? Então, se for para negar, tem que estar muito bem embasado. Então, tem que ter a opinião de mais pessoas. Então, por isso que todas as negativas passam pelo comitê. Engraçado que essa visão é contrária, né? Pelo povo mesmo, né? Acha que não quer pagar, que é difícil de conseguir e na verdade é o oposto, né? Difícil é negar. Ou assim, melhor, né? Deveria ser, né? Sim. Deveria ser. Infelizmente não é o que você vê em todas as companhias. Mas eu posso dizer assim, tranquilo, que a maioria trabalha dessa forma, entendeu? Mas com certeza, até porque você comprou, a gente fala que o seguro, ele não é tangível, não é palpável, você não está comprando um celular, um carro, uma TV, né? Você está comprando uma promessa. Por isso que é mais difícil de vender. Exatamente, né? Você está comprando, na verdade o seguro você está comprando uma tranquilidade. E aí quando você vai precisar você não ter, é muito frustrante. É pior do que aquela TV que deu problema. Sim, né? Com certeza. Então, com certeza. Isso pode acontecer, isso cabe a nós também, a seguradora, a explicar para o segurado, né? Caso venha. As burocracias elas servem para resguardar, né, a companhia, até mesmo porque a gente trouxe aqui os números de fraude. Então, existem as documentações necessárias? Existem, toda companhia tem, né? Em alguns casos, né, algumas coberturas que são mais complexas, geralmente a documentação também é mais complexa, mas ela serve também para resguardar tanto a companhia quanto a pessoa que vai receber. Mas o intuito sempre é pagar, né? A gente está ali justamente para dar um conforto para essa pessoa no momento de necessidade, porque seja qualquer que seja o evento, é um momento de transtorno. Sim, nós estamos falando de um risco que se concretizou, né? Então, existem as documentações, sim, a gente até tem uma equipe no sentido de orientar, né, como que você consegue tal documentação, que às vezes é uma coisa que a pessoa nunca passou. É verdade. Ela nem sabe onde encontrar esse documento. Então, tem ali a equipe que orienta tudo, mas precisa ser, né, analisado caso a caso, e a gente tem ali uma boa resposta, né, de rapidez também, de análise e tudo mais, porque a gente entende que as pessoas precisam, né, no momento. A SUSEP, ela coloca como norma 30 dias é o prazo para você pagar o sinistro. Isso assim, o prazo de análise, né? Então, e esse prazo, é importante falar também que ele se inicia quando a entrega da documentação está completa, né? Então, se tiver faltando algum documento, pode ser que esse prazo venha a ser paralisado, né? Mas nós temos um prazo médio de 3 dias, se não me engano, né? 3 dias. 3 dias de pagamento, do prazo médio. Nossa, é muito rápido. Então é porque assim, o analista de sinistro, ele precisa pegar o sinistro e para analisar, buscando uma forma... é que eu sou subscrição, eu defendo sempre... eu defendo sempre o pagamento. Mas, não, tem que ser coerente, né? Mas eu sempre falei, sempre levo isso comigo. Não só analista de sinistro, mas a gente que trabalha dentro da companhia. Palavras é a frase do Gênova, do nosso diretor. A companhia existe para pagar sinistro. Se não está pagando sinistro, alguma coisa está errada. Eu sempre falo isso, é a frase. Então, claro que aí tem que ter um ponderamento, né? Mas o analista ele precisa pegar o sinistro com essa intenção, com a vontade de estar tudo certo, não o inverso. Se o analista ou qualquer pessoa que vai analisar o sinistro na companhia, ela já está com a intenção de procurar algum problema, está errado, né? Então isso aí a gente prega e fala bastante lá na Ângeles. E eu imagino não.
certo que é tão burocrático assim, porque a gente está falando de dinheiro, né? De dinheiro das pessoas, que elas estão pagando ali, suor, sangue. E aí veio a dúvida, como que é precificado o valor pago para as pessoas, tanto na questão dos seguros, quanto na questão de assistências ali, o pagamento do prestador de serviço, por exemplo. Como que vocês conseguem... Existe uma conta que se faz? Seguro e assistência é próximo, né? A ideia é próxima. É bem complexo para você chegar, eu imagino, no valor quanto custa o seguro do seu carro, quanto custa o seguro da sua casa. Mas assim, bem resumido, existe inclusive uma profissão, é tão complexo que teve que ter uma profissão que faz isso, que é o atuário. Sim, soube dessa profissão ano passado, quando a gente estava fazendo campanha e precisava fazer cálculo de probabilidades. Exatamente, você falou tudo. Existe essa profissão que chama atuário, que é a principal, acho que é o principal ramo dele é seguro, tem bastante também plano de saúde, que é a mesma linha também. Mas ele faz um estudo estatístico, basicamente é estatística e probabilidade. Né? Que ele estuda mercado. Se você for pegar, vamos exemplificar aqui com o seguro do automóvel, roubo, cobertura de roubo. São Paulo e Rio de Janeiro, a probabilidade, ou qualquer outra metrópole, a probabilidade de roubo é muito maior do que onde a gente está, né? Então ele pega todos esses dados de mercado, né? Índice de roubo, quantos roubos teve em tanto tempo, região, CEP, né? Uma infinidade de variáveis, e ele chega numa taxa. A gente chama de taxa. É um número, um percentual ou por mil, que você pega a cobertura, o capital, usando de exemplo o carro, a FIP do carro, o valor do carro, né? Certo. No vida, o capital que você contratou, o valor máximo lá que vai ser indenizado, e multiplica por essa taxa. Entendeu? Que ele chegou. A gente chama essa taxa de taxa pura. Por quê? Porque nessa taxa ainda não tem despesa comercial, por exemplo, despesa administrativa, né? Administrativa, aluguel, funcionário, né? Comissão do corretor, quando tem corretor, né? Imposto que a companhia paga, né? Para o governo. Então, o atuário me dá essa taxa pura, né? Nós que somos subscrição carregamos essas outras variáveis, né? Essas outras despesas, e aí a gente chega no preço comercial, no preço final do segurado. Entendi. Não sei se eu consegui ser claro, mas basicamente... Não, conseguiu. Só que ele acaba sendo muito personalizado, na verdade, né? Totalmente personalizado. Tanto que, se a gente falar de seguro de automóvel, tem companhia que ela utiliza 50 variáveis para mais. Tipo, é muito comum. Pensa em 50 perguntas, a companhia não vai fazer para você. Dessas 50, se você fosse responder, você ia desistir na 10ª. Algumas faz, né? Não, algumas sim, mas não são 10, por exemplo, é menos, entendeu? Seu CEP, se você é casado, solteiro, se você usa o carro para trabalhar, se você usa o carro para ir para a faculdade, se tem garagem, se menor que 25 anos utiliza o carro. Algumas perguntas que tem que ser feitas para... Não, na verdade, CEP, se é casado, solteiro, são dados que você tem que fornecer na cotação. Aí, a companhia ela tem inteligência, né? Ela usa sistemas, isso é tudo automático, tudo automatizado, e outra, não só um sistema, mas a combinação de sistemas, que aí te traz score do segurado, várias informações que é conseguido para chegar num preço, num custo. É bem complexo, não é simples não. Pensando no seguro de vida, vai entrar a idade, né, faixa etária do seguro. Mas o seguro de vida, a pessoa que escolhe o valor que ela quer? Depende da companhia, depende da política da companhia, né? Nós, Ângelos Seguros, nós trabalhamos sempre com capitais menores, né? Para um seguro individual, por exemplo. O que é o seguro individual? É o seguro que você quer contratar, que eu vou atrás desse seguro, entendeu? Procuro um corretor para fazer uma cotação, tá?
Aí depende, é você que escolhe. Não tem como você pode determinar. Mensurar o valor da vida, por exemplo. Né? É legal, o carro tem a tabela FIPE que a residência também dá para mensurar pela metragem, né? É o valor de reconstrução do imóvel, não é o valor comercial. Ah, mas minha casa vale 500 mil se eu fosse vender. Não, a companhia não vai comprar a sua casa. Isso é interessante. Vai te dar o dinheiro para você erguer outra. Para você reconstruir. Esse valor é menor do que o valor comercial, né? Sim. Aí tem uma tabela até que chama CUB, todo o estado tem, que ele te dá o preço, o valor por metro de construção. Que aí você consegue chegar no valor exato assim, aproximado da casa para você fazer a importância assegurada, colocar o valor que se der, pensa sempre numa perda total. Se der um incêndio, consumir toda a casa é o valor que a companhia vai indenizar. O Vida não, o Vida você escolhe, você que determina o valor do capital. Só tem um ponto, a companhia, vamos pensar, ela faz uma análise na subscrição, que é o quê? Vamos supor que vamos pegar de exemplo, o Joãozinho de novo, ele é, frentista num posto. Frentista, a profissão dele é frentista. Tá. A companhia ela pede o lerite, por exemplo. Vamos imaginar que o Joãozinho ganha R$ 2.500 por mês, R$ 3.000, R$ 4.000 por mês. Se ele não vai conseguir, ele vai ter um limite para fazer o capital. Ele não consegue fazer um seguro, quer fazer 1 2 milhão milhões, de reais. 5 milhões. De repente, às vezes o custo desse seguro vai ser metade do salário do Joãozinho. Então a companhia dá um alarme. Caracteriza fraude. Isso, exatamente. Então tem um limite, entendeu? Entendi. Então não é tão assim, solto, né? Não é, existe um limite ali. Isso, para contratar. Baseado na análise. Né? Eles falam assim, né? Não existe valor para a vida, né? Mas existe ali um padrão do tanto que você pode pagar como o prêmio, né? Está de acordo com a sua realidade, exatamente. né? Isso, exato. Se você está falando de uma analisar. cobertura ali de 1 milhão, enquanto você ganha R$ 2.500 por mês, não faz sentido, né? E acontece muita fraude nessa cobertura também. Então, infelizmente. Até porque o seguro de vida, você pode colocar quem você quiser como beneficiário. Não precisa ter grau de parentesco, não precisa ter nenhum vínculo. Então, aí precisa mais ainda desse cuidado, né? Gente, seguro de vida é uma coisa séria, né? Não dá pra ser leviano com relação a isso, meu Deus. E aí, no final das contas, falamos de um monte de categorias, eu posso ter mais de um seguro de uma vez? Sim e não. Depende do ramo. Automóvel, não. Automóvel só um. Até porque você não pode receber. O seguro ele tem um conceito. Ele não pode dar lucro. Entendeu? Para a seguradora? Não. Para o segurado. Ah, entendi. O conceito do seguro é sempre repor o que ele perdeu. Ponto. Exatamente. Então, o seguro do carro, você só vai conseguir fazer uma pólice, né? Se você tiver duas apólices, você não vai receber das duas companhias. Seguro residencial ou empresarial é mais comum, pode acontecer. Inclusive, já teve casos com a gente lá que aconteceu. Do associado, ele tem um seguro com o banco. Muito comum, né? Muito comum. E também ter o seguro do Prever, do plano, né? Aí aconteceu o sinistro. Ele também não vai receber das duas companhias. As companhias, elas arcam com o percentual de cada uma. Entendi. Entendeu? Vai ser dividido se as coberturas forem iguais. A não ser que as importâncias seguradas sejam menores, né? E as duas, a soma das duas deu o prejuízo que ele teve. Exato. Mas se o prejuízo for menor, as companhias se conversam, cada um paga uma porcentagem. Entendi. E existem situações, além dessas fraudes comprovadas, em que o pagamento é recusado do sinistro? Sem ser por fraude, assim, tem alguma... Só se ele não tiver a cobertura contratada. Sim. Pode acontecer, né? Em alguns casos por inadimplência, né? Porque tem uma regra da SUSEP
que dá cobertura, tem um período lá que a pessoa pode ficar inadimplente, mas aí se passar desse prazo, então pode ser que não tem cobertura, que perde a cobertura. Mas basicamente são esses de negativa, né? Mas não é tão difícil, então, de conseguir, né? Sim, assim, tem que sempre, a resposta normal tem que ser positiva, né? Sim. E por que a gente trabalha só com carência? Por que existe a carência? A carência, ela justamente é para evitar a fraude. Ela protege a carteira da companhia, né? Vamos usar exemplo vida que é muito comum carência, né? A pessoa contrata um seguro de vida, vamos supor que a pessoa descobre que ela tem um câncer, por exemplo, uma doença terminal. Ela contrata um seguro de vida depois que ela ficou sabendo. Entendi. Né? A companhia não... Já na expectativa de receber. De receber, entendeu? Então, por isso que existe a carência no morte acidental, por exemplo. Vamos pensar no acidental. Por que tem carência, né? Normalmente as companhias trabalham, mas bem menor, tipo 24 horas. Sim. Se você teve um acidente, se a pessoa teve um acidente no dia, a família pode tentar buscar fazer um seguro no mesmo dia. Entendeu? Entendi. E vai estar coberto. Porque o seguro ele é sempre válido a partir das 0 horas. Né? Então, num exemplo desse, está coberto. Tá. Se a pessoa se acidentou e está em estado grave, daí a família faz? A família pode tentar fazer, por exemplo. Né? Entrar com morte acidental. Exatamente. É um exemplo. Né? Entendi. A carência ela é feita assim, justamente para proteger um pouco a carteira da seguradora, mas principalmente por fraude. Se você for contratar um seguro individual, normalmente vai depender do capital que você está contratando, mas normalmente a companhia vai pedir para você preencher uma DPS, que é Declaração Pessoal de Saúde. Ali você vai escrever assim, praticamente a sua vida, se você tem doença, se você já teve histórico na família, é a partir de um certo capital, não são todos. Vai depender da companhia também, vai depender da política da companhia. Mas assim, acho que normalmente acima de 100 mil, por exemplo, você já vai preencher a DPS. É parecido com o de plano de saúde. Isso, exato. Né? Até porque, só para complementar, né, a pergunta anterior, no seguro de vida ou morte acidental, você pode ter mais que um seguro. Você pode ter quantos você quiser, em quantas companhias você quiser. Quando a gente pensa em patrimônio, não. Quando a gente pensa em vida, sim. E até por isso também entra a questão da carência. Protege as companhias, né? Sim. Nesse sentido também. A vida não tem como a gente mensurar, né? A gente fala bastante. Não tem como você pôr valor, né? Então, por isso que você pode ter 3, 4, 5, 10 apólices de vida, não tem um limite. E se chegar a acontecer, né? Se vir a fatalidade, a família pode acionar as 10, vai receber todas. Isso... Mas aí é em caso de milhões, né? Ou não também? Ou não. Qualquer que seja o valor do seguro, ele vai receber. Pode ser que você tenha, é muito comum você ter pela empresa, né? Porque o vida em grupo, que é obrigatório, a maioria das empresas contrata para o funcionário, só que a cobertura normalmente não é tão alta. Exatamente. Né? Tem a convenção, cada empresa, a convenção estipula um valor dessa cobertura. E aí o segurado contrata uma individual, entendeu? Entendi. Para compor o valor. O valor. Entendi. E aí, já que a gente está falando de muitos dinheiros, muitas pessoas, carteiras enormes, para mim a minha maior curiosidade é quem que assegura a seguradora? Legal, boa pergunta. Como que isso funciona? Quem que garante que vocês também não vão ficar aí com uma mão na frente e outra atrás? É bem superficial também, porque é outro planeta, tá? Do sistema solar. Sim. Mas chama ressegurador. É o ressegurador. Mas são empresas também. São empresas também, num número bem menor, né? Hoje, eu não vou saber te falar certo, mas
O Brasil deve ter registrado cerca de 200 seguradoras, é um chute. As resseguradoras é um número bem menor, né? Resseguro é muito mundial, trabalha-se muito com ressegurador de fora, né? Tem bastante, a maioria dos resseguradores que atuam no Brasil são de fora, ressegurador da Europa, dos Estados Unidos, e é exatamente o papel que no comecinho a gente falou, o segurado ele transfere o risco para a seguradora, a seguradora ela transfere ou compartilha o risco com a resseguradora. Entendeu? Entendi. Então a resseguradora pode ter várias seguradoras, né? Normalmente trabalha com várias seguradoras, e é feito também, legal que entre segurado e seguradora tem a apólice, que é o contrato do seguro. E aqui tem um contrato de resseguro. Entendi. Que esse contrato de resseguro estipula todas as normas, todas as cláusulas que a seguradora tem que seguir também. Entendeu? Entendi. Então a gente paga o valor mensal ali para a seguradora e vocês, enquanto seguradora, paga para essa... Para a resseguradora, exatamente. Passa uma parte do prêmio para a resseguradora, exatamente. E aí no momento do sinistro, a resseguradora também vai participar. Entendi. Ou, assim, 80%, 90% ou até 100% em alguns casos, né? Vai depender muito. O resseguro ele atua muito em grandes riscos. Até a Ângelus não tem ressegurador, porque nós trabalhamos com risco pequeno. A nossa estratégia é sempre do massificado. Os nossos capitais são baixos, nosso risco é baixo. Né? A gente trabalha com... O nosso apetite de risco é menor. Quando você vai para uma seguradora que trabalha com um ramo empresarial, por exemplo, produto empresarial, você fazer seguro de uma usina de cana. Você está falando de importância segurada muito grande, astronômica, coisa de milhões até bi, né? E aí também, aí você cai, aí você vai entrando muito no tecnês, porque aí a SUSEP, ela te dá uma retenção, que é o valor máximo que você pode assegurar por risco, entendeu? Entendi. Então muitas vezes essa usina ultrapassa esse valor que a seguradora pode. Então nem se a seguradora quiser, ela não consegue. Ela não pode, entendeu? Ela tem que contratar o ressegurador. E aí, se a gente falar de grandes riscos mesmo, distribuidora de combustível, sabe? Coisas bem grandes. Astronômicas. Isso, com valores, importâncias muito altos. Aí as seguradoras, talvez, entra até resseguro, várias resseguradoras que assumem aquele risco. Quando a gente fica sabendo... um sinistro muito grande, tinha ressegurador tal. Um exemplo foi as barragens lá do Madinho? Mariana. Tinha várias resseguradoras da Vale. Que faziam o seguro de RC, de responsabilidade civil. Entendi. Mas na minha cabeça parece que não tem fim, assim, sabe? A seguradora com a resseguradora, quem protege a resseguradora e tem fim isso. Então, vamos usar um exemplo bacana, né? Como exemplo, né? Mas que afetou muito as seguradoras e as resseguradoras. Pandemia. É verdade. Pandemia. Caos. De prejuízos absurdos, muito grandes. E é legal, né? Um exemplo da pandemia é que nas condições gerais, praticamente todas as companhias eram excluídas. Ninguém nunca parou para pensar que a gente poderia passar por isso e não se proteger. Exatamente, era excluído. E aí quando começou a ter, né, os óbitos, as seguradoras, assim, uma tomou a frente, outra foi, todo mundo deram as mãos mesmo e falaram, não vamos deixar a população desguarnecida. E aí todo mundo, aí foi mundial, né? Foi mundial, não foi só Brasil, foi mundo. Todas as seguradoras assumiram. Nossa, é complexo. Bem complexo, né? Mas é divertido. Não, tô gostando de aprender.
E aí eu acho que eu tirei todas as minhas dúvidas. Alguém aí tem dúvidas com relação a seguros em geral? Que nos próximos episódios a gente vai falar de específicos. Entra de profissão no geral? É porque é uma dúvida minha, tipo, você falou do RC, né, que é esse de responsabilidade, mas se tem um erro de profissão humano, é legal. Ele cobre mesmo assim? Tem um seguro, o responsabilidade civil, o responsabilidade civil ele é um ramo, né? Tem vários segmentos embaixo do RC, que a gente chama. Mas o RC profissão é um deles, que cobre o erro, por exemplo, o médico. É muito comum o médico ter uma foi o exemplo que a gente encontrou aqui de RC profissional, errado. é muito comum, mas cabeleireiro normalmente tem também. É verdade? Eu vi um exemplo de um sinistro esses dias com um corretor. Olha só. Incrível e pagou. O corretor, um exemplo bem rapidinho. O corretor, ele tinha um cliente dele e uma pólice de uma, acho que, não lembro do que, acho que era uma máquina agrícola, que o corretor tinha uma pólice no banco e ele passou para esse corretor. Esse corretor pegou a pólice e fez o seguro em outra companhia, né? Só que ele não se atentou que numa companhia a cobertura X lá estava na básica e nessa outra ele não contratou. Justamente, é o que você falou do carro. Deu sinistro onde? Naquela cobertura. Aí essa companhia aqui negou o sinistro e corretamente, completamente embasado. Na verdade ela não negou. A cobertura contratada era de R$10 mil mais ou menos. E o prejuízo foi de 100 mil. Entendeu? Então ela pagou 10 mil. Sim. Ela pagou 10 mil, ficou faltando 90 na conta. Judiação. Nesse caso, a responsabilidade é do corretor, foi um erro dele, né? E ele assumiu o erro e ele tinha uma pólice de RC profissional. Entrou com um sinistro de RC profissional e a companhia DRC indenizou a diferença, pagou para ele a diferença. Então são algumas profissões, ou todas você consegue encaixar? Vai ter umas que as companhias não aceitam, que o risco é muito alto. Por exemplo? Do RC... Piloto de Fórmula 1. É bem provável. Eu peguei algumas exclusões, por exemplo, do Vida, que deve seguir mais ou menos a mesma coisa, mas, por exemplo, empresa de motoboy, é difícil você conseguir seguro de vida. Judiação, os motoboy, né? Tem um minuto de paz. Polícia, imagina, policial complicado, bombeiro complicado. Não é assim que você, não vai conseguir seguro? Vai conseguir. Só que aí custa, é mais caro. Geralmente o valor do... Cláusulas, né? A policy, eu já trabalhei com alguns riscos um pouco maiores, que aí você fica 4 meses, 5, 6 meses negociando. Negociando as cláusulas, negociando franquia, sabe? Então é bastante coisa. Mas o RC profissional é bem legal, bastante usado. Vamos fazer um, né? Se sair um outdoor errado, o número da SUSEP errado, aí eu aciono. Esses empregos mais novos, assim, tipo social media, né? Por favor, coloque aí no seu brainstorm. Já vamos fazer um produto. Porque existem riscos aí também. Gente, de perguntas era isso. Vocês querem fazer alguma consideração? Senão eu vou entrar aqui com 2 notícias que eu achei na internet, que eu achei um tanto quanto curiosas. Não? Podemos seguir. Primeira delas vocês sabem qual que é a apólice mais cara do mundo? Não? Então, segundo fontes da internet, né? É de um bilionário do Vale do Silício, que dizem as más línguas que é o Elon Musk, mas a gente não tem essa informação, que o valor da pólice dele é de 201 milhões de dólares e foi registrado no livro dos recordes. Eu achei que ia ser mais, sabia? Nossa, mas é muita coisa. 201 milhões de dólares pro Elon Musk é muita coisa? E engraçado, e né? Por que Porque né? 201. Deve ser pra entrar no dos recordes de 200. Olha só, é isso. Certeza que é isso. Verdade. Certeza. Se for homem, é isso. Certeza.
certeza absoluta. E o outro é que vocês sabiam que existe um seguro agora que protege de abdução alienígena? Esse eu vi. E virou assim, moda. É verdade? Na Europa. Ah, tem que ser, né? Virou moda contratar na Europa. É um absurdo, né? Aí eu até tentei, mas como que isso ia ser precificado? Ia sinistro. Sim, pois é, nos nossos brainstorms, Ana, a gente tem umas coberturas assim que a gente coloca, sabe, como ideia, porque quando a gente faz as nossas reuniões, a ideia é essa mesmo, trazer. Isso que eu ia perguntar, agora que a gente tem aqui de ET, se vocês pudessem criar um seguro, o que vocês criariam? A gente fala bastante, isso é importante. Esse mundo, como todo outro negócio, mas sei lá, eu acho que o seguro é mais complicado ainda. Você tem que ter inovação na meia. Sim. Sabe? Você tem que senão você para no tá tempo. No mercado, você tem que estar olhando. A gente tem reunião mensal. Mensal ou tá quinzenal? Mensal de brainstorm só para dar ideia. A gente dá muita risada, né, Vanessa? A gente dá muita risada. Que sai muita coisa esdrúxula, né? Sim. Mas vamos dar uma palhinha do que a gente estava pensando. Um seguro, claro, né? A gente tem que trazer para o Brasil, né? Vamos trazer para a nossa realidade. Exato. Mas a gente estava pensando em fazer uma cobertura securitária que quando se ocorresse a morte, o óbito, a companhia indenizar, isso assim, pensando mais para classes menos, né, classe C, D e E da população, mas a companhia pagar as 3 próximas faturas de luz, água e internet. Legal, gostei, né? bastante da ideia. Porque você ajuda muito a família, né? Com certeza. Ajuda muito a família, algo que a família não vai. Hoje o Prever, quem tem o multiassistência já tem o prestamista, né? Sim. Que quita 12 parcelas do plano, né? Nessa mesma linha, talvez o mesmo produto, assim, não dá para usar o mesmo produto, mas na mesma linha, a companhia pagar as 3 próximas faturas de internet, água, luz do segurado. Essa foi uma das ideias que a gente vai tentar amadurecer. A gente sempre está pensando ali, né, em seguro de amparo. Justamente para essa classe, C, D e E. São pessoas ali que... é o nosso público, né? Ao perder alguém faz uma diferença enorme. Ou, por exemplo, a gente tem muitos casos aqui, né, por exemplo, de vendaval. Quando destelha a casa de uma pessoa, nossa, ela, né, tem prejuízos enormes. Então, a gente sempre está pensando em coberturas nesse público, né, de auxiliar e pensando ali nas contas básicas, né, água, luz, internet, todo mundo usa, né, todo mundo precisa, às vezes a pessoa utiliza a internet para trabalhar em casa. Então são coisas assim que vêm, são ideias, a gente tem algumas ali que é só para dar risada mesmo, mas você vê, seguro para ET. Se a gente colocasse no brainstorm, a gente ia dar risada. Mas pois é. São veneno. Mas tem companhia ganhando dinheiro. Sim. E eu acho que não estão pagando sinistro, eu acho. Vai, né? E eu vi uma reportagem que teve sim, tá? Não, ele colocou aqui, mais de 20 mil pessoas já investiram no seguro. E 2 delas já conseguiram pagamento vindo da seguradora. Aí. Será que ela foi abduzida? Pois é, mas como que você comprova, né? Então. É basicamente um seguro de vida. Se você for abduzido, meu Deus, sua família não fica desamparada na sua ausência. Aí, Mas nos Estados Unidos existe uma agência reguladora, a St. Lawrence Agency, que deixa claro que trata-se de uma política inovadora no mercado dos seguros. Inovador mesmo. Bastante inovador. Sim, quem pode garantir que o risco não existe? Exato, exatamente. E palavras de um velho amigo meu, consultor de 35 anos de seguro, Marcos Landim, um abraço, Marcos Landim. Ele falava, tudo é segurado, tudo, desde que seja precificado. Sim. O que você colocaria em seguro aí, Miranda? Eu? Se você pudesse criar um seguro personalizado pra você. Pra minha profissão. Aí, ó. Subiu 60 campanhas e rolar o valor. Tá aqui o meu seguro. Resolve ficar segurador. São sim, 0,800. fala, sim. E você, Neto? Não tem ideia, assim, rápido. Você só pensa em equipamento eletrônico, né? Segura, coloca no seguro equipamento eletrônico. Não, eu acho
acho que já existe. Já existe, né? Se ele perder no jogo, aí ele recebe. É verdade, né? Isso é uma boa. Você entendeu? Mas aí é jogo, velho. Azar. Você tem um ponto. Você tem um ponto, é verdade. Mas, gente, era isso pra hoje. Em breve a gente volta com novos episódios mais específicos pra gente entrar mais profundamente sobre seguro de carro, residencial e tudo que a gente tem direito, com mais tempo. Então, por hoje eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido tranquilo e que vocês voltem, porque tem um monte de coisa pra falar ainda, se possível. A gente gostou muito. Foi muito tranquilo, né? Bom. Muito tranquilo. Muito bom. Tranquilo. Agradecer a equipe, sensacional, meus parabéns. Obrigada. Pelo Pode Falar, incrível também a ideia. Sim, já verdade. assisti todos. Que bom! Assisti que todos. Bom. E a gente aceita sugestões de temas também, se vocês tiverem. Legal. Tá bom? A gente faz. Bom, pessoal, era isso no episódio de hoje. Em breve a gente volta para falar um pouquinho mais específico sobre seguro de carro, seguro residencial, entre todos os outros aqui que a gente só pincelou. Então, fique ligado, o episódio sai completo no nosso canal do YouTube, em todas as plataformas de áudio e trechos nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima!